para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E a hora que você achar, eu gostaria que você se colocasse em pé, aí onde você está. Desce uma olhadinha para ver se não tem ninguém que precise da tua ajuda, seja para achar ou seja para ter o texto à disposição. Amém. Antes de avançar, que bom que você está aqui. Feliz que você veio aqui hoje. Feliz que a gente está com saúde, não é? Estamos vivos, não é? Estamos gozado aí de coisas boas da parte do Senhor. E eu fico feliz de poder estar aqui para pregar, não é? Poder servir a você, servir a igreja de Jesus, com bastante reverência, né, a Jesus e ao seu povo, né, a sua vida. Uma vida importante para Deus, não é? E meu desejo é que nessa manhã o Senhor continue abençoando você, não é? E fortalecendo o seu coração. O texto sagrado que nós temos, e nós vamos ler os 4 primeiros versículos desse capítulo 2. E eu vou pedir já para colocarem na tela a minha projeção, por gentileza. E nós vamos ler aqui juntos. Podemos levantar a voz para lermos juntos o versículo de número 1? Não importa como está a sua versão, eu quero que você leia bem alto. 1, 2, 3 e já. Amém. Amém. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos ler em voz alta, ainda mais alta, o versículo de número 2, não importando a versão, 1, 2, 3 e já. Aleluia, louvado seja o Senhor. Versículo de número 3, 1, 2, 3 e já. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus os capacitava a falar. Amém. Podemos orar mais uma vez? Antes de orarmos, deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu explicar uma coisa para você, como é que funciona o negócio. É assim, ó. Então, qualquer pregador, ele assume a posição dele das suas próprias aflições, certo? Então, eu chego aqui para pregar para você agora, e você acredita que eu estou com medo do meu irmão, que está lá na UTI em Curitiba, desde sexta-feira? Então, ele chegou para fazer um exame e o médico não deixou ele sair. O seu caso é gravérrimo. Já podia ter morrido. Não é? Então, desde quinta-feira eu estou com isso na cabeça, participando de uma série de reuniões lá em Belo Horizonte. E ontem à noite falei com meu irmão, o outro, né, que foi lá, o Carlos, que está lá com meus pais, e falou: Josi, podia ter morrido. E a situação é grave, porque o negócio que vai ter que pôr ele é numa situação complicada. Então, o pastor vem pregar assim, ele vem preocupado com o filho, com a esposa, com a doença, com o irmão. Cheguei aqui quinta-feira, pedi para visitarem o Cido, para mim, relatório. Qual que é o relatório do Cido? Está na mesma. Cheguei ontem aqui, me deu... Sabe quando dá um nó assim, aqui assim? Com algumas coisas que eu vi, que eu percebi... E daqui a pouco me dizem: Alice, não está bem. Essas coisas vão doendo na gente. Então a gente sobe aqui para pregar, irmãos, às vezes em agonia. Você não sabe o que é isso, não é? A boa parte de nós não sabemos o que é isso. Mas todo pregador vem assim. E a gente precisa orar. Então nós vamos orar por todo mundo que ouve e vamos orar por quem fala. Pode ser isso? Chamo você a orar um instantinho nessa hora.
Espírito Santo. Tua igreja está aqui, a igreja de Jesus, comprada com o sangue de Jesus. Aqui estão reunidos santos, lavados. Aqui estão reunidos, Deus, templos do Senhor. Aqui estão reunidos ovelhas do seu pastoreio. Aqui estão os guerreiros e guerreiras do seu reino, embaixadores do Senhor. Nós estamos aqui. Então, por tuas muitas misericórdias, faz a tua obra aqui nessa manhã. Continua ela. Uma obra de inquietação, de perturbação, de incômodo. Aquela que só o Senhor produz, aquela que passa por nossa mente, pelo nosso raciocínio, para atingir a nossa alma, para atingir o nosso coração, para mudar a nossa vida. Faz a tua obra. Glorifica aqui o nome de Jesus na vida desse homem, dessa mulher, dos jovens, adolescentes. Glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo, é a nossa petição aqui. Amém. Amém. Se você não quiser ouvir a pregação inteira de pé, porque eu vou falar bastante, você pode sentar. Amém. Só uma observação, não é? Não é? Dia 22 de junho, os convites estão lá atrás, acho que boa parte das mulheres já receberam enquanto entravam, então esteja atento aí. Joia. Nós começamos na semana passada a pensarmos sobre a pessoa do Espírito Santo. Diga comigo, pessoa do Espírito Santo. Disse a você que em alguns momentos a gente vai ser redundante, em alguns momentos você vai ouvir coisas que já sabe, em outros momentos você vai aprender algo importantíssimo. Disse que em alguns momentos a gente vai pregar, em alguns momentos a gente vai ensinar. Então, até que o mês termine, imaginamos seguir essa forma. E desde domingo passado, o que está acontecendo aqui comigo e com você, não é? É uma ideia de que nós estamos sendo colocados num lugar de decisão, certo? Desde domingo passado, o que acontece com a sua vida aqui e com a minha vida é que você vai ser provocado a tomar uma decisão. Eu acho que está travado aqui, se puder dar um clique para mim aí, fazendo favor. Nós estamos, eu e você, sendo colocados numa encruzilhada. A grande questão não será se a gente concorda. A grande questão não será se bate com o que a gente aprendeu. A grande questão não é se a gente acha bom. A grande questão é o que a gente vai fazer. Semana passada nós falamos sobre gente cheia do Espírito Santo. Não é? E a grande pergunta nesses próximos domingos é se tudo vai continuar igual aí na sua vida. Vai continuar orando do mesmo jeito, lendo Bíblia do mesmo jeito, vivendo a vida do mesmo jeito. A grande questão é essa, se eu vou continuar orando 5 minutos por dia, só mesmo, e assim está bom, ou se eu vou me abrir para mudanças profundas. Porque você sabe que você vai colher de Deus aquilo que você abrir para receber de Deus. Não é? É sempre assim. Domingo passado, nós começamos com uma pergunta. A pergunta era essa: será que Jesus, olhando para nós, diria que a gente está cheio do Espírito Santo? Deixa eu repetir a pergunta para mim e para você. Né? Será que eu diria, essa semana, como é que foi a sua semana? Você pode dizer que viveu cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo. Certo? E aí a gente chega num problema, que é uma encruzilhada bastante grande essa, é o fato de que tem uma ordem. A ordem do Jesus que você veio aqui adorar, que você chama de seu Senhor, de seu Salvador, ele tem uma série de ordens para nós. A ordem dele é enchei-vos do Espírito Santo. Então, a gente fica nessa encruzilhada. O que eu vou fazer? Eu vou obedecer ou eu vou continuar na rebelião? Eu vou obedecer, eu vou continuar agindo do meu jeito. Eu vou me abrir para esse negócio, eu vou querer receber essas coisas. O que será que eu vou fazer? Na semana passada, nós observamos aqui casos de pessoas cheias do Espírito Santo. A Bíblia vai falar disso várias vezes no Novo Testamento.
E não só no Novo Testamento, ela vai falar do Velho Testamento. Não é? Pessoas cheias do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que trabalha, você que é empresário, você que estuda, você que é professor. O Espírito Santo uma vez encheu um cidadão chamado Bezaleel. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Bezaleel. Se você é crente há mais de um ano, já deve ter lido Êxodo pelo menos uma vez. Deveria. E em Êxodo se fala de Bezaleel. Você pode não lembrar o nome. Mas Bezaleel foi o encarregado por Deus para cuidar de toda a construção dos detalhes do tabernáculo. Ele conduziu a mão de quem costurou, a mão de quem talhou as madeiras, a mão de quem pregou. E a palavra de Deus vai dizer para nós que o Espírito de Deus encheu Bezaleel com sabedoria e capacidade para agir em todo tipo de trabalho manual. Às vezes, a gente perde muito na vida, inclusive nas questões profissionais, porque a gente não se abre para as ordens de Deus. Tem coisa que lá no seu trabalho só se resolve, sabe como? Cheio do Espírito Santo. Tem vitórias que você não recebeu na sua empresa ainda, no seu local de trabalho, não teve projeção ainda. Sabe por quê? Porque eu e você abrimos mão de uma ordem como essa. Não é? E aí nós vimos, então, João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre. Nós vimos Isabel, que ao ouvir a voz de Maria, se encheu do Espírito Santo. Nós vimos Zacarias, esposo de Isabel, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizando sobre o seu filho. Nós olhamos os apóstolos aqui em Atos capítulo 2, cheios do Espírito, depois em Atos capítulo 4, novamente cheios do Espírito, e fomos observando isso na vida de Barnabé, na vida de outras pessoas, né? E aí chegamos a observar que estas pessoas cheias do Espírito Santo, por favor, vai ter que me ajudar em cima com um clique a mais, travadaço. Nós observamos que essas pessoas cheias do Espírito Santo viveram algumas questões importantes. Cheias do Espírito Santo, elas animaram outras pessoas com as promessas de Deus, não é? Confirmaram a palavra profética, elas proferiram palavras inspiradas de Deus, chamando à existência a vontade de Deus nessa terra. Elas discerniram a presença de Deus, falaram em línguas estranhas, pregaram com intrepidez. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, ele agregava pessoas ao Senhor e à igreja do Senhor. Cheios do Espírito Santo, eles superaram os adversários da obra de Deus, aquele caso de Paulo enfrentando Elimas, não é? E mesmo nos piores momentos, essas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, elas encontraram alento, encontraram esperança, que foi, por exemplo, o caso que a gente viu de Estevão, sendo apedrejado, cheio do Espírito Santo, enfrentando aquela hora tão complicada. Ele não teve vitória sobre aquele momento, mas teve vitória por toda a eternidade. Não é? Isso é algo poderosíssimo acerca da presença do Espírito Santo. Aí chegamos a observar essa questão de que o próprio Jesus, isso muito bem, o próprio Jesus viveu a vida cheio do Espírito Santo. Não é? Em Lucas, capítulo 4, versículo 14, diz que no poder do Espírito Santo, ele voltou então para Galiléia, e a partir daí, depois de 30 anos de existência, só a partir daí, uma vez que tinha sido cheio do Espírito Santo no seu batismo, tinha enfrentado então Satanás nessa condição, ele volta agora no poder do Espírito, e a sua fama se esparrama por todo aquele lugar, e atingiu a gente até hoje aqui. Não é? Atos capítulo 10, versículo 38, a gente pode ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Amém? Jesus cheio do Espírito Santo. Diga comigo, Jesus viveu cheio do Espírito Santo. Pois bem, e agora? Será que ele diria isso de nós? Hein, mãe? Na educação dos filhos, em profissionais, professores que se portam diante de gente com a mente secularizada, humanizada, todo dia. Em líderes de célula, em gente que dirige louvor, nós todos, igreja, pastor, o que será que se diz de nós? O que Satanás diz de nós? Olhe para mim, por favor, o que Satanás diz de você? O que será que ele diz? Fico pensando nessas coisas, e aí propus algo que, às vezes, alguma dúvida pode surgir a esse respeito, mas a grande questão da nossa vida
é a verdade. Diga comigo, a verdade. A verdade é que Deus quer encher os seus servos e servas do seu Espírito Santo. Deus quer. Diga para a pessoa perto de você, Jesus quer te encher do Espírito Santo. Jesus quer te encher. Não é? Essa é a agenda dele para você. Olhe para mim, por favor. A sua agenda é que ele te abençoe no diploma, que ele te abençoe no doutorado, que ele te dê um casamento, que ele te ajude nos filhos, que ele te dê sabedoria. Essa agenda sua toda aqui é na horizontal. Tá, por muita misericórdia, Deus cuida de você, Deus te abençoa. Mas Ele quer saber do seu interesse na agenda celestial, na vertical. O interesse de Jesus é encher a gente com o Espírito Santo. Tem alguém aqui que levantaria a mão para dizer, Senhor, se ninguém mais quer, eu quero. Alguém levantaria a mão para dizer isso? Senhor, se ninguém mais quer, eu quero. Tem gente com as duas mãos levantadas. Que o Senhor veja você aí mesmo, desse jeito. Que seja assim. Eu queria propor para você rapidamente um esforço pessoal. Não é? O melhor para Deus. Pode dizer isso comigo? O melhor para Deus. Pode dizer? E a ideia do melhor para Deus, quero chamar você nesses próximos dias, até o fim do ano, a uma mudança de comportamento. Que ao longo de cada dia, você ter a certeza que deu o melhor tempo possível para Deus. É aquele negócio de você estar parado na frente da televisão lá e pensar, nossa! Que tempo eu dei para Deus hoje? Não dei nenhum, não parei nenhum. Então, porque eu posso viver sem acompanhar o capítulo dessa série, ou sem ver mais essa notícia, ou acompanhar mais esse esporte. Eu posso viver sem isso. Eu não posso viver sem a presença do meu Deus, sem a amizade dele. Diga para a pessoa perto de você, o melhor tempo possível. Diz aí, melhor. Eu não disse o maior tempo possível. Eu disse o melhor tempo possível. Porque às vezes você dá o seu melhor tempo na academia. Às vezes você dá o seu melhor tempo no lazer. Gente, não, nada, de boa, nada contra academia ou lazer, mas tudo contra uma vida onde Deus é colocado no pior lugar da agenda. Certo? Quem está entendendo, diga assim, eu estou entendendo. E aí, a pergunta é essa, como é que eu posso suprimir alguma coisa? Ou dormir menos? Ou dormir mais tarde, ou levantar mais cedo, ou cuidar da hora do almoço para reduzi-la aqui um pouquinho, ou, sei lá, para consagrar ao meu Deus um tempo onde eu vou procurar a presença dEle e a amizade dEle. Porque, gente, se a gente descuida disso, a gente não faz isso de jeito nenhum. Não faz. Aí a gente olha assim e fala o seguinte, essa semana, se você somar, quanto tempo de oração você fez? Aí você vai dar meia hora. 7 dias. E isso é horroroso para a gente que se diz crente. Satanás ganhou vantagem sobre você. Se está desse jeito. Então a proposta do melhor tempo possível é isso. Você vai separar um tempo bom para Deus todo dia. Você vai cuidar da sua agenda. E nesse melhor tempo possível que você vai dar para Deus. Ele é fora do seu horário de trabalho, fora do horário de estudo. Você sabe como é que é, né? Na hora de trabalho, às vezes não dá, na hora do estudo, às vezes não dá. Mas o que sobrou aqui desse tempo? Sobrou isso aqui. Então, a prioridade desse tempo aqui é um tempo com o Senhor. Vou dar uma sugestão para você. Põe uma música boa para você ouvir. Põe uma música para você ouvir e louve a Deus com uma canção ou com um salmo. Eu já ensinei você a fazer um culto devocional aqui diário há um tempo atrás, então só estou lembrando você o que eu já falei. Põe uma música e louve a Deus. Ou, se não dá, abre o livro dos Salmos, Salmo 100, Salmo 150, a partir do Salmo 98, salvo engano ali, e você vai vendo vários salmos de adoração. Aliás, a partir do Salmo 140 por ali, o louvor ele vai crescendo, 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 até terminar com uma explosão no Salmo 150. Veja os louvores. Adore a Deus com a sua palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha bem para mim. Nesse negócio de louvor a Deus, você nem precisa ser muito criativo. Ele já deu tudo o que você pode dizer para Ele. É só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, está resolvido. Leia a palavra de Deus e reflita no que leu. Leia um texto, reflita no que leu. Vou dar uma palavra para você de como eu faço. Eu leio a Bíblia por algumas horas e muitas vezes eu estou lendo, eu estou orando, eu oro em cima daquilo ali, porque às vezes Deus está falando comigo. Senhor, eu sou desse jeito aqui. Senhor, eu preciso ter esse tipo de comportamento aqui, eu preciso ter de esperança desse jeito aqui para mim. Ore dessa maneira. Terceira dica, nesse melhor tempo possível para Deus, é desabafe. Você já viu aquele povo
queria achar uma palavra desagradável que desabafa no Facebook. Eles acreditam no Facebook. O Facebook pergunta assim, o que você está pensando? Eles acreditam, eles escrevem. E fica aquele negócio desagradável. Já viu aquele pessoal que desabafa no grupo? Tem um grupo com 100 pessoas lá. Ao invés dele falar diretamente com a pessoa não tem nem noção da educação do grupo, ela desabafa no grupo. Já viu? Dá um conselho para nós tudo. Lugar bom para desabafar. Os pés do Senhor, o altar do Senhor. Aí você fala mal da mulher, do marido, da vizinha. Chega para Deus e fala, Senhor, eu quero matar uma meia dúzia hoje. Tenha misericórdia. Entendeu? É assim. Porque senão a gente vai vivendo essa vida grosseira, ao invés de abrir o coração diante do nosso Pai maravilhoso que nos acolhe. Pastor, pode falar que quer matar um? Pode. Pode. A Bíblia ensina a gente a orar. Leia o livro dos Salmos e veja o salmista querendo matar uma meia dúzia e escrevendo como oração diante de Deus. A gente erra muito e vive pouco porque a gente não conhece as Escrituras. Você só não pode matar. Entendeu? É isso. Desabafe. Fala dos medos, das raivas. Hoje de manhã, levantei para orar, estava orando o Senhor, falei, Senhor, tenha misericórdia do Paulo lá. Senhor, tenha misericórdia do Cido. Ai, que eu fico às vezes com medo. Apresenta um medo diante do Senhor. Esses dias tem apresentado um medo diante dele. Ele falou, Senhor, não deixa eu ficar desse jeito. Mas eu estou com medo de continuar espiritualmente desse jeito que eu estou. Tenho orado ao Senhor, Senhor, não deixa eu ficar desse jeito. Faça isso. Um esforço pessoal. Coloque em prática e faça isso com expectativa. Diga comigo, expectativa. A expectativa é essa, está em versículo amarelo ali. Você consegue ler? Eu imagino que dê para ler. 1, 2, 3 e já. Você crê nessa promessa? Quantos creem nessa promessa? Diga, eu creio. Então você vai essa semana dar o seu melhor tempo para Deus. Crendo que por menos que você perceba qualquer coisa, Deus está se achegando, porque Ele não é homem para mentir. Amém ou não amém? Uma revolução vai acontecer na sua vida, na sua célula, nessa igreja. Irmãos, Deus nos deu essa cidade para a gente ganhar para Jesus. Tem um monte de gente. E se nós nos agarrarmos com o Senhor, nós vamos ver isso para a glória do nome dEle. Posso ouvir um amém aí? Um amém de quem acredita mesmo. Amém. O texto que nós lemos em Atos capítulo 2, ele está na tela, e eu quero observar isso com você. A grande festa sagrada do povo hebreu era a Páscoa. O povo hebreu se reunia para celebrar a Páscoa. Festa da libertação, festa da transformação. Eles passaram e ainda hoje eles celebram a Páscoa. A segunda grande festa do povo hebreu era o Pentecostes. É uma festa celebrada 50 dias, e o termo Pentecoste tem a ver com isso, 50º, dá essa ideia de 50 dias depois. 50 dias depois da Páscoa, o povo entrava na celebração do Pentecostes, que era também chamada Festa das Colheitas. Não é? O povo tinha o que agradecer, eles estavam colhendo, Deus havia providenciado, e agora os primeiros grãos eram trazidos humildemente em dependência aos pés daquele que provê. Então, a colheita inicia, e eles então trazem os primeiros frutos aos pés do Senhor, como uma consagração para Ele. Agora observe, o texto que está na tela, ele vai dizer isso para nós ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Diga isso comigo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então agora, tudo pronto, há um dia especial, não é? Jerusalém lotada de gente do mundo inteiro, judeus ricos que podiam vir, estavam ali em Jerusalém, eles falavam diversas línguas da terra, mas eles estavam ali para celebrar a festa do Senhor, cumprindo a ordem que o Senhor havia dado, de que onde eles estivessem, se tivessem condições, deveriam vir para a festa. Deus tem prazer na congregação. Diga comigo, Deus gosta da congregação. Esse negócio de culto, gente reunida, é ordem de Deus. Esse negócio de assistir culto pela internet, longe, desigrejado, não é coisa de Deus. Congregação, reunião, que custa,
inclusive para a gente ir, é coisa que Deus estabeleceu. Ele tem os propósitos dele. Não é? E aí, então, agora o povo está reunido lá e fazia 50 dias do domingo de Páscoa. No domingo de Páscoa, irmãos, Jesus rompeu os grilhões da morte, ressuscitou, saiu pelas portas daquele túmulo, cheio de poder e de glória. Fazia 50 dias que isso tinha acontecido. Fazia 10 dias que agora ele está ali nos arredores de Jerusalém, uma caminhada de um sábado, eles estão ali conversando com os discípulos aqui, e daqui a pouco os discípulos estão olhando para ele, e ele está falando, e eles estão conversando, e daqui a pouco Jesus foi subindo diante deles, e ele sumiu, que uma nuvem cobriu ele. 10 dias atrás isso tinha acontecido. Uma nuvem cobre Jesus, 2 varões de branco aparecem no meio daquelas pessoas, olham nos olhos dos discípulos e falam: ô gente da Galileia, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram ser recebido nos céus, voltará novamente, louvado seja o Senhor. Fazia 10 dias que isso tinha acontecido. Há alguns dias que eles tinham ouvido uma ordem do Senhor, dizendo: eu vou enviar sobre vocês a promessa do meu Pai, fiquem em Jerusalém, não saiam de lá, até que vocês sejam revestidos de poder. E eles estão então ao eco dessas coisas, dessas maravilhas, dessa intervenção poderosa de Deus. Você percebe? Jesus ressuscita, Jesus sobe para os céus diante dos olhos deles, eles são testemunhas deles, e agora eles estão aguardando uma outra coisa que eles ainda não sabem o que é. E o capítulo 1 e 2 de Atos vai dizer que eles ficam juntos. Diga comigo, ficam juntos. Eles estão ali juntos. Capítulo 1 vai dizer para nós que eles perseveram unidos em oração. Diga comigo, unidos em oração. Eles estão ali desse jeito. Nesses últimos 10 dias, depois da ascensão de Jesus, eles conversam, eles vão ao banheiro, eles comem, eles dormem. Não é? Eles oram, eles decidem alguém para o lugar de Lucas, para o lugar de Judas. Eles estão ali tratando da vida. Mas eles estão em Jerusalém. No cenáculo, possivelmente, a casa da mãe de João Marcos, como nós já vimos aqui um tempo atrás. Eles estão em obediência. Diga comigo, eles estão em obediência. Pronto. E aí acontece isso aí. A palavra de Deus diz que de repente, sem qualquer aviso, sem qualquer formalidade preliminar, sem qualquer espera, sem qualquer preparo, o som de um vento, ou como de um vento, diga comigo, como de um vento. Você sabe que vento é coisa natural, som como de um vento é só a maneira do homem entender algo. Eles estão dizendo, era parecido com um som impetuoso. Ele enche aquele lugar, mais ou menos 120 pessoas estão reunidos ali, daqui a pouco eles começam a ouvir um ruído diferente, como? Parecido com o som de um vento muito poderoso, e daqui a pouco eles começam a olhar e parece algo parecido, como labaredas de fogo, começa a circular sobre eles e pousar sobre cada uma daquelas pessoas. E o relato diz para nós que o Espírito Santo então vem sobre eles naquele lugar. É algo aguardado por Deus há séculos se cumpre. Deus aguardava esse momento. Deus esperava esse momento. Ansiosamente Deus havia projetado e olhado lá de trás para frente o dia em que ia isso se cumprir. E agora Ele abre o seu torneirão e um novo tempo se inicia para a história do mundo inteiro, começando na história daquelas pessoas. A Bíblia diz que todos eles ficam cheios do Espírito Santo. Diga comigo, cheios do Espírito Santo. Cheios, todos eles cheios, eles estão transbordando. E a palavra de Deus vai dizer que o Espírito então capacita, Ele permite, Ele empodera, Ele concede a cada um deles que falasse em línguas estranhas. Louvado seja o nome de Jesus. Você poderia glorificar Jesus aí? Louvar o Senhor um instantinho comigo? E aí eu fico olhando para esse texto tão poderoso. E eu olho para esse texto e eu penso, que coisa grande. Que coisa grande. Num espaço de 50 dias, o absurdo de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus se revela sobre essa terra em 3 momentos diferentes. Você viu? Ressurreição, ascensão e descida do Espírito Santo. Tudo se dá nessa hora. Deus está visitando a terra naquele momento.
Os céus estão tocando a terra, o mortal está sendo impactado pelo eterno naquela hora. É Deus puro, não é coisa humana, não é ideia humana, não é força humana, não é planejamento humano, é coisa que não é daqui, que está se acontecendo na vida daquelas pessoas. O Espírito Santo desce, você pode dizer isso comigo? O Espírito Santo desce. Preste atenção, o mundo continuava igual. Eu não sei o que acontecia no Brasil naquela época, 2000 anos atrás. O que será que se dava por aqui? No meio das florestas aqui. O que se dava na China? Irmãos, nessa época aqui, a muralha da China já existia. O que se dava no meio do povo oriental que adorava Buda? Tudo normal. As pessoas estão vivendo, andando para lá e para cá, comprando, vendendo. Irmãos, mas Jerusalém é o centro do universo inteiro. Deus faz dali o palco de uma ação tremendamente poderosa. E quando eu olho esse texto aqui, e eu olho esse texto dessa maneira nos meus devocionais, eu não olho para o texto bíblico, esse ou qualquer, para ter informação. Eu olho para o texto para tremer diante de Deus e pensar, é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Há tempo atrás, estava lendo um relato, eu quero colocar um relato para você. Aquele relato me chamou tanta atenção, de um dos grandes impactos de avivamento que se deu lá na rua Azusa. Já ouviram falar? Tem livros escritos, relatos à disposição no Google. Uma coisa que me chama a atenção, uma igreja de segregação racial. Os brancos se reuniam num lugar, os negros se reuniam do outro lugar. Irmãos, o Espírito Santo desceu naquele lugar, e o mesmo Espírito que batizou os brancos do lado de cá, batizou os negros do lado de lá, para demonstrar a ação de Deus no meio da miséria humana, para glorificar o seu nome, e dizer que nele os povos se unem, para a honra e glória do nome do Senhor. Me lembro de Erlo Steg, um pregador, salvo engano, presbiteriano. Ele agora está diante de um demônio. E aquele endemoniado, ele não consegue expulsar aquele demônio. Dias e dias a igreja e o demônio zomba dele, zomba da igreja, zomba do nome de Jesus. E aquela tragédia inteira. E daqui a pouco ele tem que largar aquilo ali, ir embora, perdido, derrotado, completamente derrotado. O ministério dele acabou naquele lugar. E ele vai para um outro canto, destruído. A história de avivamento entre os Zulus. Procura o livro, baixa lá à disposição sua para ler. Está em PDF. O pessoal que faz cumbuca aí, pode pôr o livro para ler. Pode pôr o livro para ler. Muito importante. Já falei isso algumas vezes aí para algumas pessoas. Pode pôr o livro para ler. E daqui a pouco o Erlo Stegen junta um povo no outro lugar. Todo dia de manhã ele está lendo a Bíblia e orando. Todo dia de manhã lendo a Bíblia e orando. Lendo a Bíblia e orando. Um tempão lendo a Bíblia e orando. Tempão, só isso que eles faziam. Liam a Bíblia e oravam, buscava Deus ali no meio da sua vergonha, no meio da sua destruição, no meio de não ter nada para dizer, no meio de ver que a fé não funciona, ou não funcionou para ele. E a palavra de Deus diz que, e ele vai dizer no livro dele, salvo engano, que ele chega lá no capítulo 64 de Isaías, se não estou confundindo os relatos. Se fendessem os céus e descessem. E nessa hora ele diz que Deus desceu. Louvado seja o nome do Senhor. A reação dele naquela hora foi tirar o lenço do bolso, colocar em cima da cabeça, e se prostrar a ele. Agora aquele povo foi visitado. O Espírito enche o lugar, enche o lugar, enche o lugar, enche o lugar, enche o lugar. Uma transformação poderosa se dá na vida dele, na vida daquelas pessoas que estão ali naquele templo. Deus se manifesta, Deus intervém na história humana, Deus toca na vida dele, daquele povo, e agora os sinais da presença de Deus começam a se esparramar em toda aquela região. Eles não têm mais tempo para comer, para tomar banho, porque as pessoas vêm de centenas de quilômetros para confessar os seus pecados. Eles acordam no outro dia com um monte de gente na porta da casa deles dizendo: nós pecamos, nós somos bruxos, nós somos assassinos, nós somos adúlteros, mentirosos. O povo começa a chegar, a conversão em massa, milagres, sinais em massa, e um dia ele acorda e está na porta da casa dele aquele endemoniado, do mesmo jeito. A diferença é que agora uma palavra pôs o demônio para fora. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Você pode glorificar Jesus um instante aí, irmãos, nessa hora. Uma palavra.
Porque a obra de Deus, irmãos, é uma obra tão grande. Diga comigo, a obra de Deus é grande. Não tem jeito, irmãos, desse culto ser pequeno se o nosso Deus é grande. Ele precisa crescer. Não tem jeito, irmãos, da sua vida, da minha vida de oração ser pequeno. O nosso Deus é grande. Precisa crescer. Não tem jeito, irmãos, da nossa santidade ser pequena. Nós servimos um Deus grande. A obra dele é grande. Nossa santidade precisa crescer. Nosso serviço precisa crescer. Nossa devoção precisa crescer. Nosso tempo com ele precisa crescer. Nosso trabalho para ele precisa crescer. A obra de Deus é muito grande. Estava ouvindo esses dias um pastor, se disser o nome dele, um monte de gente conhece. E ele está num lugar, e a presença de Deus se manifesta naquele culto. E o pregador disse que se alguém quisesse, receberia uma unção nas mãos para curar as pessoas e operar sinais. E ele falou o seguinte: Deus, se ninguém mais quer, eu quero. Lá no cantinho dele: Deus, se ninguém mais quer, eu quero. Se ninguém mais quer, eu quero. E daqui a pouco ele disse que as mãos dele começaram a queimar, e a mão começou a queimar. Ele começou a queimar a mão dele, e arder. Ele é um pastor presbiteriano. E a mão queimando e ardendo, aquele fogo subindo aqui para dentro dele. Nada contra os irmãos presbiterianos, a observação é só para dizer isso. E a mão está aqui crescendo, e daqui a pouco ele olhou para o presbítero do lado e falou assim: minha mão está ardendo. E o cara falou: dá para mim também, eu também quero. O problema nosso, irmãos, é que a gente lê textos assim, a gente não fala: dá para mim também, que eu também quero, dá para mim também, que eu também quero. A gente fica assim. Nós estamos diante do cumprimento de uma promessa. O que está se dando em Pentecostes é um cumprimento de uma promessa. Talvez a gente não entenda bem isso, mas deixa eu dizer para você, uma promessa secular. Há séculos atrás, Deus havia feito essa promessa. Joel capítulo 2, versículo 28, inclusive é o texto que Pedro usa para aplicar essa experiência dele. Então Pedro usa Joel capítulo 2, versículo 8, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre a carne, sobre toda a carne. Então, Deus havia feito essa promessa. Aqui, nesse momento, Atos 2, você conhece, não conhece? Leia em casa depois. Pedro pega esse texto e traz para si e para as pessoas ali. E para a multidão que o ouvem e diga: Deus está cumprindo hoje a sua promessa, porque Deus anunciou, Deus cumpre. Deus falou, Deus vai fazer. E agora, então, o Senhor cumpre a sua palavra. Essa promessa também era uma promessa recente, ela não era só uma promessa secular, ela era uma promessa de séculos, era uma promessa recente, porque Jesus havia dito isso. Versículo 5 do capítulo 1, Jesus disse para os seus apóstolos e discípulos: não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olhe bem para mim, por favor, com todo respeito. As pessoas dizem que aqui o que se deu foi a inauguração da igreja. A gente até pode dizer isso, desde que a gente diga que aqui o que se deu foi o batismo com o Espírito Santo, porque quem disse que seria isso foi o próprio Jesus. Seria muita humildade da nossa parte olhar para as Escrituras e dizer delas o que Jesus diz antes de apresentar os nossos raciocínios. Versículo 8 do capítulo 1, Jesus diz assim: vocês vão receber poder do Espírito Santo, que vai descer sobre vocês. É tão interessante a gente observar isso. Apesar do Espírito ter ungido Jesus já ter soprado sobre os discípulos o seu Espírito, Jesus diz do Espírito: ele vai vir. Não tinha vindo. Ele vai vir de um jeito diferente sobre vocês. Virá com poder. Irmãos, Deus aguardou por séculos até esse momento. Atos 2. Deus preservou, Deus cuidou, Deus colocou as pedras no lugar. Deus foi estabelecendo, Deus foi cuidando, Ele cuidou dos detalhes. Ele chamou os homens, chamou as mulheres, reuniu, cuidou do lugar, providenciou, abençoou a mãe de Marcos para ter aquela casa. Tudo foi cuidado, o tempo preciso, a hora precisa, a forma precisa. E aí o Senhor solta a sua obra. Eu fico imaginando o coração do Senhor, quando Ele encheu aqueles homens e mulheres do Espírito Santo, realizando a sua vontade. Eu fico imaginando o coração do Senhor, quando Ele capacitou aquelas pessoas, encheu elas de poder, transformou a vida deles, algo que Ele estava guardando há tanto tempo para fazer. Fico pensando nisso. Ele cumpre o seu propósito, Ele fez a sua vontade, a hora era uma hora tão poderosa, o Deus que controla a história. O Deus que controla a história
manifesta naquele cenáculo mais uma faceta do seu querer. Que coisa! Algo importante que eu quero pensar com você sobre esse negócio de promessa é o que diz o versículo 39 do capítulo 2. Quero que você venha com ele para mim, por favor. Não está na tela, você vai precisar observar a sua Bíblia. Pedro está pregando e anunciando, e ele diz algo tão poderoso sobre a promessa. Diga comigo, a promessa. Diga, a promessa de Joel, a promessa de Jesus. Olha a fala de Pedro sobre a promessa. Ele diz assim, porque esta promessa, qual promessa? Contexto maior, a promessa do Espírito Santo. Porque esta promessa é para vós. Pedro está pregando para um monte de judeu, chama aquele povo para se arrepender dos seus pecados, entregar a vida ao Senhor, receber o Senhor, e ele diz o seguinte, porque esta promessa, qual promessa? A promessa que ele tinha dito, o que se cumpre aqui é o que foi prometido por Joel, esta promessa é para vocês que me ouvem agora. Isso que está acontecendo aqui de nós cheios do Espírito, olhando em línguas, capacitados, transformados, diz Pedro, essa promessa não é só para nós, essa promessa é para vós que me ouvem aqui agora, vocês que me ouvem, essa promessa é para vós, louvado seja o Senhor. E aí Pedro, cheio do Espírito, ele prossegue dizendo, e essa promessa não é só para vós, essa promessa é para a próxima geração, para os filhos de vocês, e para judeu, irmão, quando é filho, não faz eu e Pedro. Faz eu, Pedro, filho do Pedro, neto do Pedro. É para a geração de cada um de vocês. Essa promessa não é só para vocês que me ouvem, não é só para as descendências de vocês. É para todo mundo que não está aqui agora, diz Pedro. Ela deve, pode, é querer de Deus, que ela se cumpra aos rincões dessa terra. E aí tem algo tão maravilhoso que ele, cheio do Espírito Santo, diz. Essa promessa é para todos quantos o Senhor Deus chamar, louvado seja o nome de Deus. Levanta a mão aqui para mim, só quem sabe que é chamado por Deus. Você é chamado por Deus, levante as suas mãos. Você é chamado para a salvação, você é chamado para viver eternamente com o Senhor, você é chamado para viver uma vida santa. Deixa eu dizer uma coisa para você, a promessa é para cada um de nós, louvado seja o nome de Jesus Cristo. E deixa eu dizer uma coisa para você, aqueles homens ouviram a promessa, Jesus disse, eles creram na promessa, eles obedeceram ao comando, e então Deus cumpriu a sua palavra. Olhe para mim, por favor, pensando somente em Joel, quando o Senhor solta Joel para proferir Joel 2, 28 e 29, não é? O Senhor pensava no momento inicial, Pentecostes, também. 120 pessoas, alastrando-se dali o seu poder. Oh, mas o Senhor pensava em mim no dia que eu estava naquele culto, numa igreja aqui perto. E aí o Espírito Santo veio sobre mim de uma maneira tão poderosa. E eu também pude ter a mesma experiência de, cheio do Espírito, orar em línguas estranhas. O Senhor me viu quando Ele prometeu. Então, eu penso numa coisa, a promessa se cumpriu em Pentecostes, se cumpriu na casa de Cornélio, se cumpriu na vida de Paulo, se cumpriu nas igrejas da Ásia, se cumpriu na Europa ao longo dos séculos, e ainda hoje ela não se cumpriu totalmente, porque a igreja do Senhor continua crescendo, as pessoas continuam entrando, e a promessa é para todos quantos o Senhor Deus chamar. Algo poderoso no texto é a transformação, e eu queria pensar só em Pedro. Esse povo aqui, irmãos, era tudo crente, entendeu? Todos eles eram crentes, todos eles tinham um nome escrito no livro da vida. Aqui não se dá salvação, aqui se dá empoderamento, não é? Todos eles tinham Jesus, todos eles tiveram um bom discipulador, todos eles viram e fizeram milagres, todos eles andavam com Jesus transformadamente. Mas você percebe, Pedro, eu gosto de olhar Pedro. Pedro teve medo de algumas pessoas no pátio da casa do sacerdote, diante do sinédrio. Pedro negou Jesus por medo das pessoas.
Agora você vê Pedro? Responde para mim, para onde foi o medo? Para onde foi o medo? Para onde foi o medo das consequências? Para onde foi o medo de abrir a boca? Para onde foi o medo de corajosamente falar de Deus? Para onde foi o medo? E eu estou pensando só nesse aspecto, porque às vezes, irmãos, a gente tem medo de testemunhar, a gente tem medo do patrão, a gente tem medo de endemoniado, a gente tem medo de um monte de coisa. Mas quando eu olho aqui para esse texto, eu vejo um homem que tinha medo, igual nós temos às vezes. Mas você viu ele agora? Ele está de pé, alguns milhares de pessoas ouvem a voz de Pedro. Você viu o discurso dele é duro, não é de alguém que tem medo. É um discurso ousado, firme. Ai, quanta transformação. Eu fico vendo na vida desse homem, e eu anotei na minha observação esses dias, puxa, Pedro já não tem mais medo nenhum. E você viu a colheita? Você viu o resultado quando você vê Atos capítulo 2? Você viu o resultado? A palavra de Deus vai dizer um pouquinho abaixo aqui, o versículo 41, que quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Deixa eu falar isso com você de novo. Esse dia estava no projeto de Deus. Deus aguardava esse dia. Do mesmo jeito que Ele aguardou a morte de Jesus, do mesmo jeito que Ele aguardou a ressurreição, do mesmo jeito que a encarnação foi aguardada, ou do mesmo jeito que a parousia, a volta de Jesus está sendo aguardada, ela está no projeto de Deus, está chegando. Pentecostes foi um dia aguardado pelo Senhor. E agora Pedro, transformado, prega. Irmãos, e agora 3.000 almas, quase 3.000 almas se convertem ao Senhor naquele dia. Eu fico pensando no resultado. Você prestou atenção em algo? Pentecostes era a festa da colheita. As primícias eram trazidas aos pés do Senhor. Você vê o que o Espírito Santo faz? Ele traz as primícias dentre os salvos para depositar aos pés do Senhor. Porque aquilo era aguardado, aquilo era propósito, aquilo era a hora. Deus começava uma obra tremendamente poderosa. Eu queria chamar você para você se colocar em pé. E onde você está, por favor? Vou chamar você para você curvar a sua cabeça aí onde você está. Vou pedir a gentileza de você não se movimentar. Curve a sua cabeça. Coloque a sua Bíblia aí do lado. Talvez agora você não tenha que anotar mais nada. Curve a sua cabeça. Respire fundo aí um pouquinho, traga a sua mente para cá. Eu fico perguntando para nós aqui, irmãos, como seu pastor, eu queria perguntar para você aqui nessa manhã, será que a gente quer algo mais ou menos parecido? Aqui, assim, aí onde você está, aí onde você está aí? A sua vida de crente, no tempo que você anda com o Senhor, será que ainda hoje você quer algo parecido para você? Irmãos, eu oro pelos meus filhos. Ontem eles estavam aqui numa reunião da igreja, os jovens estavam reunidos aqui, lá da minha casa, cansadaço, um pouquinho que eu parei para orar, falei, Senhor, Jesus, orar, a gente ora, juntar o povo para orar, é função nossa. Agora, transformar a nossa vida é só o Senhor que faz. Põe sua mão lá sobre os meus filhos, sobre os jovens da igreja, sobre os adolescentes, põe sua mão. Será que a gente gostaria desse tipo de visitação? Será que hoje aqui nós abriríamos o coração, nesses dias, nessa noite de hoje, nesse tempo, para falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, dos meus filhos, da minha casa, do meu cônjuge, da minha célula, desta igreja. Senhor, a gente está tão desatento, tão despercebido, mas tenha misericórdia de nós. Será que hoje aqui você poderia dizer de você mesmo, sim, Senhor, eu quero receber virtude, essa virtude que o Senhor prometeu aqui, eu quero receber esse poder? Ou se a resposta minha e sua para a própria vida é, tá bom assim, tá bom desse jeito, tá bom não ganhar ninguém para Jesus, tá bom não ter disposição para visitar ninguém, discipular ninguém, tá bom,
não evangelizar, tá bom viver nos mesmos pecados toda hora, tá bom preferir a televisão, a leitura da Bíblia, tá bom preferir a academia, a oração, tá bom não ter sede de Deus, tá bom viver só o natural todo dia, sem experimentar intervenções poderosas, revelação, ministração, direção de Deus. Será que tá bom? Ou a gente olharia agora e falar: Senhor, tenha misericórdia, perdoa. Eu não me importar com essas coisas, deixa minha vida ser mudada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vivemos os últimos dias, o mundo vai ficando tão complicado. Os últimos dias. Uma intensa ação divina se dá nesse exato momento em toda a terra. Deus está agindo, irmãos. Os relatos são de ações, manifestações tão poderosas. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não quer que você ouça os relatos, Deus chama você para participar das narrativas, histórias serem contadas através de você, da sua célula, desta igreja, da minha vida. Chega da gente ficar ouvindo a história dos outros. Deus chamou a gente para participar. Não precisa parar de trabalhar, não precisa parar de estudar, não precisa parar de cuidar dos filhos. O que precisa é a gente se abrir, se voltar, se arrepender, reconectar. Ia pedir a Deus: Senhor, eu preciso lembrar de onde eu caí, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso romper com esses obstáculos, com essa dureza da minha mente. Eu preciso concordar com o Senhor, e a promessa é para nós. A promessa é para nós. O Senhor quer. Aí onde você está, você vai levantar sua mão para mim. Só isso que você vai fazer. Aí onde você está. Tem alguém aqui que queria ter mudança na vida? Hoje aqui, ó. Não levanta a mão ainda não. Pensa mais um cadinho. De verdade, você está aqui hoje, você falaria: Senhor, lá vou eu para mais um apelo. Mas aqui hoje, aqui nesse lugar, não estou dizendo que a sua vida está ruim, não estou dizendo que você está em pecado, ou talvez você esteja mesmo. Mas eu estou perguntando se hoje aqui você olha para a vida e fala: Senhor, minha vida precisa ser mudada. Estou perguntando para você se você acredita que existe algo mais, algo além. Você já até é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas, não tem problema. Eu estou perguntando se você acha que a sua vida pode melhorar no quesito vida espiritual, intervenção de Deus, ação de Deus, e se você gostaria disso. Eu queria perguntar a você: só você que o coração está ardendo, você vai levantar a mão para mim aqui? Só se o seu coração estiver ardendo, seu coração está um ardor aí dentro de você. Você está falando: meu Deus, Deus está falando comigo. Se aí dentro tem um suspiro, você fala: ai meu Deus, olha, Senhor, tenha misericórdia. Tem uma inquietação de Deus na sua vida. Talvez essas semanas, esses últimos dias, o Espírito Santo está incomodando você. Você tem um monte de conta para pagar, você tem um monte de coisa para fazer, tem os filhos para cuidar, tem trabalho para entregar, tem as suas responsabilidades todas, mas ali dentro de você está um incômodo, um chamado de Deus. Tem alguém aqui? Levanta a mão aqui. Todo mundo com o olho fechado, só levanta a mão, e só para eu ver se tem alguém aqui ardendo o coração. Mas você levanta com força.